Olá, eu sou a Marilza, sou pedagoga, sou pós-graduada em Inclusão Social e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês a respeito de autismo e deficiência intelectual. Como é feito o tratamento de deficiência intelectual? O tratamento é feito por terapias que podem melhorar as condições de vida de uma pessoa. E existe toda uma equipe multidisciplinar para estar tratando. Ou seja, um fonoaudiólogo que vai tratar a falta do diálogo da criança, porque a criança que tem autismo, ela tem dificuldade em dialogar. E um neurologista pediátrico que trata da doença do sistema nervoso, um terapeuta ocupacional que melhora a vida diária e habilidade de trabalho com os pacientes. Esses dois profissionais, eles vão ajudar em muito a vida da criança, do indivíduo que tem deficiência intelectual. E existe vários fatores que a criança se manifesta na criança. Vamos lá. A deficiência intelectual é um retardo mental. É um retardo mental que ela causa uma dependência. A criança não consegue resolver problemas sem a mediação do adulto ou de alguém. Abstração. Ela tem dificuldade de abstração, de absorver, repete o que aprendeu e não coloca argumentos criativos. Ela também tem um atraso global do desenvolvimento, atrasa a parte motora da linguagem e nas relações sociais. E generalização, ela generaliza um instrumento para várias atividades. O autismo, transtorno do aspecto autista, diagnóstico e abordagem multidisciplinar, que é o que eu falei, precisa de uma equipe para estar tratando desse indivíduo, dessa criança que tem problema de autismo. Ela precisa ser diagnosticada. E para ela ter esse diagnóstico, é só a equipe multidisciplinar. Não existe um exame assim de imagem, um exame de sangue que detecte. Só uma equipe multidisciplinar que pode estar falando se a criança tem ou não tem essa deficiência. Então, precisa de ser tratado, precisa dessa equipe multidisciplinar para estar detectando mesmo. E esse transtorno da criança. O transtorno do espectro autista, o TA, tem origem do grego, que significa de si mesmo, voltar para si mesmo. Em 1911, Eugene Bleuler introduz o termo autismo na literatura médica. Ele é definido como esquizofrenia, os 4 As. Os 4 As seriam o quê? O autismo, associação frouxa, ambivalência e afeto inadequado. Englobado por dificuldade de comunicação, a criança tem muita dificuldade assim de interagir, de estar com outra criança. E ela tem muita perturbação de desenvolvimento. O autismo, vamos lá. O autismo é um sinal que o indivíduo acometido pela esquizofrenia apresenta dificuldade na interação social e tendência ao isolamento. De acordo com o DSM-4, a esquizofrenia é classificada como um severo transtorno na psique, sendo constatada por dois ou mais sintomas, que são falta desordenada, delírio, alucinações visuais, sintéticas ou auditivas. Eles têm essas dificuldades.
Nós podemos também classificar esse transtorno do espectro autista, ele pode ser classificado como autismo clássico. Ele varia de indivíduo para indivíduo. Eles são voltados para si mesmo. Não tem contato visual, consegue falar, mas tem dificuldade de se expressar. Não consegue compreender metáforas e nem sentido duplo. São crianças isoladas, muitas vezes não retribuem sorrisos, repete movimentos sem significados. É uma criança assim que ela tem muita dificuldade de se relacionar, de brincar, fazer brincadeira, e às vezes as brincadeiras não são agradáveis, por exemplo, fica sempre repetindo uma frase, tipo mamã, mãe, 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 fica repetindo aquela palavra várias vezes assim, sem sentido, em qualquer momento, passa um tempo ele repete de novo. Então fica uma criança assim que fala coisas assim, uma mesma palavra repetitiva, mas sem motivo. De repente solta do nada, já passou um tempo, repete de novo. O autismo de alto desempenho, a síndrome de Asperger, as dificuldades nesse caso são reduzidas. Eles são verbais e inteligentes. E são tão inteligentes que chegam a ser confundidos com gênios. Tem menor dificuldade de interação e consegue levar uma vida próxima ao normal. Essa síndrome de Asperger, as crianças não têm dificuldade, elas são altamente inteligentes, quando elas pegam o negócio para fazer, elas fazem com eficiência, elas sabem, elas se dão bem, elas se desenvolvem, elas mostram que sabem e aprendem e conseguem fazer. Elas são muito inteligentes. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, essa criança não tem nada, ela é perfeitamente normal. A família vê, a família fala, não, isso é coisa da sua cabeça. E não é, esse é um dos sintomas do autismo, é a inteligência, a criança é muito inteligente. Distúrbio Global de Desenvolvimento, sem outra especificação, o DGD-SOE. Eles têm dificuldade de comunicação e interação social, sendo assim difícil para incluí-los em uma categoria específica. Esse já tem dificuldade para ser incluído em alguma categoria do transtorno, sendo difícil fazer o diagnóstico. Esse aqui é muito difícil fazer o diagnóstico, porque ele tem uma categoria específica, ele é diferente, então fica mais complicado. Antes, o autismo era considerado raro. Em cada 2.000 crianças, uma era atingida. Hoje, em cada 100 crianças, uma criança é acometida ou diagnosticada. O autismo afeta mais os meninos do que as meninas. No geral, se instala nos primeiros anos de vida, quando os neurônios deixam de formar conexões necessárias. Muitas vezes o autismo é detectado na criança quando ainda é bebezinho. A mãe vê que a criança é diferente, que a hora que ela vai amamentar, a criança não olha para ela, não manifesta nenhum sentimento na hora do mamar. E muitas vezes a mãe tenta ter um relacionamento com a criança, assim, e a criança olha mais para a parede, não olha para a mãe, não corresponde àquele afeto do amamentar. No adulto, estão relacionados com a capacidade de superar dificuldades, seguindo condutas terapêuticas adequadas para cada caso, desde cedo. Causas. Os estudos indicam que pode ser resultado de dinâmica familiar, problemática de ordem psicológica alterada, mas saber como o cérebro dessas pessoas ainda é um mistério. Cada caso é diferente, sendo assim um tratamento para cada caso. Existe um órgão que chama AMA, Associação dos Amigos do Autista. Lá eles dão toda a estrutura para uma mãe de um autista, ele auxilia, ajuda essa mãe ter menos dificuldade em lidar com essa criança que tem autismo. Eles facilitam muito a vida dessa mãe. É muito bom. Etimologia do autismo. Significa de si mesmo, se refere a um detrimento interior com o mundo externo, algo voltado para si mesmo. Foi empregado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço chamado Eugênio Bleuler. Em 1911, na época, ele estava propondo uma nova definição
daquilo que seu colega de profissão, Kraepelin, psiquiatra francês, denominava demência precoce. Ele ainda usou o termo esquizofrenia para a demência precoce, descrita por Kraepelin-Beuer. Ele identificava 4 sinais denominados 4 As. O primeiro A, o autismo. Era considerado um distúrbio de consciência que havia um certo desligamento parcial ou absoluto do sujeito em relação ao seu mundo interior da realidade. Então a palavra para Bleuler se referia a uma tendência. Aquelas pessoas acometidas pela esquizofrenia na época possuíam em se tornar alheios ou indiferentes ao seu mundo exterior, mundo social, e fechar-se em seu próprio mundo. Em 1943, Leo Kanner, distúrbios autísticos do conteúdo afetivo, incapacidade de se relacionarem de maneira normal com pessoas e situações, desde o princípio de suas vidas. Kanner, 1943. Leo Kanner, psiquiatra residente nos Estados Unidos, foi o primeiro pesquisador nos Estados Unidos a publicar artigo que descrevia crianças com o mesmo padrão de comportamento que Bleuler havia observado anteriormente naqueles indivíduos com esquizofrenia. Então, em 1943, ele fez uma pesquisa com 11 crianças entre 2 e 11 anos de idade, sendo 8 meninos e 3 meninas. Descreveu essas 11 crianças com um isolamento externo desde o início da vida, e um desejo obsessivo pela presença das mesmice. Ele usa o termo autismo infantil precoce, pois os sintomas já eram evidentes na primeira infância, e observava que essas crianças apresentavam maneirismos motores, aspectos não usuais na comunicação, com a inversão de pronomes e tendências ao eco. Uma mãe de uma criança com autismo, ela precisa encontrar um neurologista, um psiquiatra infantil e ficar muito atenta, porque essas crianças, elas estão assim vulneráveis e elas precisam de um tratamento. E muitos profissionais por aí não estão preparados para fechar um diagnóstico, porque eles estão acostumados com o autismo clássico e não com os mais severos. Então, uma mãe, quando for procurar um tratamento, ela precisa encontrar um neuropediatra que esteja capacitado, porque é um processo que a criança vai se manifestar nos sinais. E quando apresentar esses sinais, a mãe tem que estar sempre atenta, porque esses sinais, eles vão ser o seguinte: pouco riso, a criança não vai sempre que uma pessoa sorrir para ela, ela vai demonstrar sorriso, ela não vai demonstrar uma expressão, um entusiasmo. Isso acontece até os 6 meses de idade. A criança não tem expressão, ela não sorri, ela não responde à brincadeira, a pessoa brinca com ela, fala com ela, ela não responde, ela não tem esse reflexo de estar atento a responder. Nenhum compartilhamento de som ou riso até os 9 meses. Em 9 meses, ela não sorri e não faz nenhum tipo de som. Não sorri e não faz nenhum som com a boca. Porque as crianças nessa idade balbucia, ela não balbucia. Até 1 ano de vida, ela fica assim. Ela não sorri, não faz som com a boca e não balbucia. Ela tem essa dificuldade. E quando essa criança tiver um irmão que tem quadro de autismo, já tem um irmão que é autista, a família, a mãe, o pai, as pessoas que estão em volta dessa criança têm que já ficar alerta, porque provavelmente essa criança pode ser que venha a ser um autista, e ainda mais se ela tiver esses sintomas, que com 6 meses não olha para a mãe, não sorri, não demonstra aquele sinal de afeto que está ali presente, parece que fica distante.
e ela tem uma ausência de atenção compartilhada. A pessoa está brincando, ela não responde às brincadeiras, como se ela não estivesse ali. E ela também não fala nenhuma palavra até os 16 meses. Com 1 ano e 4 meses a criança não fala nenhuma palavrinha, não fala mamã, não fala papá, ela não tem nenhuma demonstração que está se desenvolvendo, que ela é normal. Ela já demonstra já um retardo mental. Ela não consegue acompanhar as crianças da idade dela, ela tem essa deficiência. Ela tem ausência na fala de frases até 2 palavras. Às vezes ela até fala, mas fica limitado. Fala 2 palavras e não consegue falar mais nenhuma palavra. Fica limitada até essas 2 palavras. Quando fala, porque tem umas que nem falam. Ela não imita e nem repete nenhum som. Porque essas crianças nessa idade, geralmente você fala alguma coisa, você emite um som, elas repetem como se fosse um eco da voz da pessoa. Ela fica repetitiva. E essas crianças não, elas não têm essa demonstração de estar repetindo, de estar fazendo um eco das palavras. E às vezes elas vão até os 2 anos assim, sem repetição, sem eco, sem falar nada, sem demonstrar nada. Regressão ou perda de linguagem. É uma habilidade social em qualquer idade. Ela não fala, ela não se socializa, ela tem muita dificuldade. Comportamento atípico, não sabe brincar constantemente com o brinquedo dentro da proposta lúdica e funcional. Você vai fazer uma brincadeira com ela, ela não responde àquela brincadeira. Ela parece que não está entendendo, parece que nem está ali naquela brincadeira. Ela fica alheia àquela brincadeira. Todos estão brincando, todos estão fazendo, executando. Às vezes ela até sai de perto, ela procura um lugar, um canto, senta. Ela fica assim, estranha aquilo tudo. Parece que ela nem está ali, parece que está em outro mundo, assim, distante, fugindo daquilo. Parece que ela quer fugir, parece que ela nem quer estar ali naquele meio. Ela tem mania de repetir movimentos, sons, enfileiramento, ações circulares, seletiva alimentar. Ela não come qualquer coisa, às vezes ela come só coisa de uma cor só, amarelo, então só fritura. Tem umas crianças que, porque é de casa para casa, tem umas que selecionam os alimentos. Ela olha, por exemplo, tem um aluno lá onde que eu dou aula, que na hora da alimentação, na hora do lanche, ele vai lá e olha. Se tiver alguma coisa que ele gosta, da cor que ele gosta, algum alimento, aí ele come. Se não tiver, ele não come. Ele passa, não pega alimento e ele gosta muito de fruta. Quando ele vê que é fruta, eu falo para ele, você quer fruta? Ele fala, quero. Aí fruta ele come à vontade. Mas muitas vezes comida, ele não gosta de comida. Medos inexplicáveis. Às vezes eles têm muito medo também. Não sei nem medo do que, não está acontecendo nada, não tem nenhum barulho. E eles estão assim, com aquela cara de medo, aquela sensação de medo. E não tem nem motivo, é coisa assim da mente deles, da cabeça deles. Eles sentem medo e você fica assim, medo do quê? Não estou vendo nada, não tem nada. E às vezes eles falam, estou ouvindo vozes, tem uns que falam que escuta vozes. Então eles têm esses medos assim, sem explicação. É injustificáveis e eles têm muito desinteresse social. Eles não estão interessados em interagir, ficar no meio das pessoas, eles estão indiferentes. Tem muitos lá onde que eu dou aula que eles sentam, você está fazendo uma atividade, eles vão sair de perto, você vai, busca, põe eles lá para fazer atividade, senta eles lá junto com os outros. Quando você vê, eles já saíram de novo de perto, eles não estão interessados. Tem uns que, hora de pintar, fazer atividades de pintura, você pega na mão deles, praticamente quem está pintando é você, porque ele só faz aquele movimento assim, ó, para lá e para cá. Mas na realidade quem está pintando é o professor. Mas tem que ter esse trabalho, porque ele tem que se sentir útil. Mesmo ele não tendo aquela coordenação, não está querendo pintar, não está querendo estar ali, ele está fazendo e está se sentindo útil. Ele olha as outras crianças, elas estão fazendo, e a impressão que ele tem é que ele está fazendo sozinho, mesmo a gente estando segurando na mãozinha dele, pegando o lápis e fazendo assim com ele, a impressão que dá é que ele está fazendo sozinho. Então, isso causa uma interação social.
É isso que tem que estar acontecendo, por isso que tem que procurar uma equipe para estar desenvolvendo esse trabalho, que é muito interessante. A criança se sentir que está se interagindo, que está sendo, que está fazendo, que está acontecendo. Ou seja, está interagindo. Feito o diagnóstico, o especialista poderá direcionar o tratamento de acordo com o perfil. Cada criança é um tratamento diferente. Não adianta querer colocar um tratamento para todos. Cada caso é um caso. Em cada criança se manifesta de uma forma diferente, não são iguais para todos. O que acontece com uma criança não acontece com a outra. Cada uma é de forma diferente, é diferenciada. Não adianta você querer aplicar um caso do primo do menino para o menino, que também é autista. Não, cada caso é um caso, cada caso tem que ser acompanhado pelo profissional da área. Não adianta querer aplicar para todos. Feito o diagnóstico, aqui no Mato Grosso do Sul, lançaram uma cartilha inédita para diagnóstico precoce do autismo. Ela foi publicada no dia 2 de abril de 2013. Essa cartilha, tem muita gente que tem muita dúvida, que não sabe como fazer, como tratar do seu filho que tem essa deficiência. E essa cartilha está ajudando muito a tirar as dúvidas das pessoas. Eu li o relato de muitas mães que falaram que ela é maravilhosa, que ajudou muito, que tirou muitas dúvidas. E ela foi editada dia 2 de abril de 2013. Quem quiser procurar, baixar, fazer o... né? Lembrando os profissionais no caso de suspeita de autismo. Os médicos recomendados, quando você tiver suspeita que seu filho tem autismo ou não, para você tirar essa dúvida, para você procurar saber se ele tem ou não tem, os médicos recomendados são um psiquiatra e um neuroespecialista em TA. Eles vão te ajudar no diagnóstico, saber se a criança tem ou não tem, tirar a dúvida, e se tiver, eles vão te ajudar a fazer o tratamento adequado. Tem 5 formas ou passos para diagnosticar o autismo. Essas 5 formas são a entrevista com os pais ou cuidadores. O profissional vai procurar os pais ou os cuidadores dessa criança, vai conversar, vai ver o dia a dia, vai ver o acompanhamento para poder analisar se a criança se enquadra ou não para dar o laudo. E segundo, reunir fotos e vídeo. Através das fotos e vídeo, eles vão estar observando o comportamento dessas crianças, como que é, se a criança tem quadro mesmo, se elas podem ser enquadradas, se elas são autistas ou não. Depoimentos dos profissionais da escola. Ele vai procurar também depoimento, procurar saber com os professores o comportamento dessa criança, como que é, se ela desenvolve, se ela não desenvolve, se ela fica alheia, se ela está presente, se ela está fazendo as atividades, se elas vão estar acompanhando o que está sendo dado, através dessa análise que eles vão fazer com os profissionais, com os professores que convivem com ela no dia a dia, eles vão saber se essa criança tem condições de desenvolver, qual o grau dela, e o uso das escalas de avaliação. Eles vão fazer uma triagem, eles vão avaliar as capacidades das crianças através de tudo isso, eles vão ver o que ela é capaz, o que ela não é, fazer uma escala, selecionar, fazer uma triagem dessa criança. E eles vão também saber, quinto, o dado de histórico familiar. Eles vão querer saber a história dessa família, se já houve caso, o que aconteceu, como que foi essa criança no nascimento dela, se deu algum problema. É muito importante falar que quando a criança nasce, tudo que aconteceu lá, se nasceu passado da hora, tudo que aconteceu no nascimento, é bom os pais da criança pedir no hospital um relatório de tudo que aconteceu durante o parto, pós-parto, porque muitas vezes isso aí pode influenciar na vida da pessoa, da criança, do adulto, no futuro. Isso aí pode ajudar muito a criança nesse sentido, de estar sabendo por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. E através desses relatórios da gravidez, do parto, dá para detectar, dá para ajudar, dá para procurar entender por que está acontecendo isso com a criança. Então é muito importante a pessoa pedir para os médicos relatórios do parto, pós-parto. Não deixe de pedir, não. Em 1944,
Hans Asperger escreveu o artigo A Psicopatia Autista na Infância, destacando a ocorrência preferencialmente em meninos que apresentam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, foco intenso e movimento descoordenados. As crianças são chamadas de pequenos professores, devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhamento. Como seu trabalho foi publicado em alemão, na época da guerra, o relato recebeu pouca atenção e só em 1980 foi reconhecido como pioneiro no segmento. Em 1952, a Associação Americana Psiquiátrica publica a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, o DSM-1, referência mundial para pesquisadores e clínicos do segmento. Esse manual fornece as nomenclaturas e os critérios padrões para o diagnóstico de transtornos mentais estabelecidos. Nessa primeira edição, os diversos sintomas de autismo eram classificados como um subgrupo de esquizofrenia infantil, não sendo entendido como uma condição específicas e separadas. Nos anos 50 e 60, houve muita confusão sobre a natureza do autismo, e a crença mais comum era que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes, hipótese da mãe de geladeira, criado por Leo Kanner. No entanto, nos anos 60, crescem as evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos e étnicos raciais. Leo Kanner tentou se retratar e mais tarde a teoria mostrou-se totalmente infundada. Foram feitas novas pesquisas baseadas em Kanner. Uma a cada 59 crianças está dentro do transtorno. Significa que hoje mais pessoas têm autismo do que nos anos 50 anos atrás, por exemplo. Asperger. Muitos não usam mais esse nome para o diagnóstico desde 2013, com o lançamento do DSM-5, a quinta versão do Manual de Diagnóstico e Estatística do Transtorno Mentais, da American Psychiatric Association, principal organização profissional de psiquiatria nos Estados Unidos, em que a síndrome foi incluída no diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TA. Tem um livro chamado Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista, falando que Asperger fez parte da confusa maioria da população em que foi cúmplice de um regime tão monstruoso. Cai por terra, então. Cai por terra o Asperger, porque esse livro aqui, ele fala a respeito dos campos nazistas, o que eles fizeram, as coisas que eles fizeram na época. Então, quer dizer, ele não foi assim tão bonzinho, né? Nos anos 50 e 60, em abril de 2017, segundo a Folha de São Paulo, é que uma a cada 150 crianças tem o TEA, o transtorno do espectro autista, e que começa na infância e persiste na adolescência e na idade adulta. Elas têm graves incapacidades, necessita de cuidados. O indivíduo tem como, por exemplo, comunicação e comportamento social, proporcionando bem-estar. As intervenções precisam serem acompanhadas, tornando o ambiente físico mais acessíveis. Elas são frequentemente sujeitas a discriminações e violações dos seus direitos humanos. Então, as crianças sofrem e essa estatística só vem aumentando ao longo dos anos. Cada vez mais são detectadas crianças com deficiências
crianças autistas, o quadro vem aumentando. E as causas são várias, são muitas. E precisa realmente ter intervenção, ter acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, porque tem aumentado os casos, são muitos mesmo os casos. No ano de 1965, diagnosticada com síndrome de Asperger, Templegard cria a máquina do abraço, aparelho que simulava um abraço. Aparelho que simulava um abraço e acalmava as pessoas com autismo. Ela revolucionou as práticas de abate de animais e suas técnicas e projetos de instalação. São referências internacionais, além de prestar consultoria para a indústria pecuária e manejo, instalações e cuidado de animais. Templegard ministra palestras pelo mundo todo, explicando a importância de ajudar as crianças com autismo a desenvolver suas potencialidades. Tem até um filme dessa professora de ciências, Templegard. Ela recebeu até prêmios. O nome do filme é o nome dela, é Templegard. E esse filme explica muito bem essa máquina do abraço que ela criou, porque ela foi diagnosticada com a síndrome de Asperger e no filme conta toda a história dela, que ela foi morar numa fazenda. Depois que descobriram, a família dela mandou ela para morar numa fazenda e lá ela começou a observar muitos animais. Aí ela criou essa máquina do abraço, que ela também necessitava, ela mesma sentia essa falta de um abraço. Aí ela mesma fazia uso dessa máquina do abraço. E essa professora de ciências, ela dá palestra no mundo inteiro. Ela já veio até aqui no Brasil, em São Paulo, deu palestras. Ela, para ser mais exata, ela fez palestra em São Paulo 18 de julho de 2018, está com 2 anos. Em 1978, o psiquiatra Michael Ruther classifica o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Ele compõe uma definição nos 4 critérios. O atraso do desvio social, não só em função da deficiência intelectual, problemas de comunicação, não só na função de deficiência intelectual associada a comportamento incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismo, e nos início antes dos 30 meses de idade. Voltando ao Asperger, muitos não se usam mais esse diagnóstico desde 2013. E Asperger também tem um livro chamado Crianças de Asperger, que fala das origens do autismo na Viena nazista. Asperger fez parte de uma confusa maioria da população que foi cúmplice de um regime tão monstruoso que foi naquela época da União Soviética. E em 2013, com o lançamento do DSM-5, a 5ª versão do Manual do Diagnóstico e Estatística do Transtorno Mentais da American Psychiatry Association, principal organização mundial de psiquiatria nos Estados Unidos, em que a síndrome foi incluída no diagnóstico do transtorno espectro autista UTA. Então, quer dizer, eles já não estão usando, muitos médicos, muitos profissionais na área já não estão usando mais esse termo de Asperger. Eles estão usando o diagnóstico chamado DSM-5. Quando eles vão dar o laudo, que eles vão dar um atestado da criança, vão laudar para a escola, para as instituições que eles vão, eles colocam lá, em vez de pôr síndrome de Asperger, eles colocam
diagnóstico de DSM-5. Muitos já estão usando esse termo. E voltando lá à época dos anos 50 e 60, em abril de 2017, segundo a Folha de São Paulo, tem aumentado as crianças com transtorno autista ou TEA. Então, a tendência é o assunto da moda agora, autismo, porque está aumentando, está tendo muitos casos e o diagnóstico cada vez tem se aumentado. Em 1980, a definição inovadora de Michael Ruther e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo influenciava a elaboração do DSM-3. Nesta edição do manual, o autismo é reconhecido pela primeira vez específica e colocando em uma nova fase a dos transtornos evasivos do desenvolvimento, o TID. Este termo reflete o fato de que múltiplas áreas de funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a eles relacionadas. Em 1981, o psiquiatra Lorna Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo Síndrome de Asperger, em referência a Hans Asperger. Seu trabalho revolucionou a forma de como o autista era considerado e sua influência foi sentida em todo o mundo, como pesquisadora e clínica, bem como a mãe de uma criança autista. Ela defendeu uma melhor compreensão e serviços para indivíduos com o TEA e suas famílias. Fundou a National Autistic Society, juntamente com o Judy Gold e o Centro Lorna Wing. Ela fundou uma associação para estar lidando com as mães dos autistas e ela queria ajudar porque ela via a necessidade das mães com autista porque era um mundo novo, as mães não tinham conhecimento, tinham muita dificuldade e estavam assim procurando resposta para um monte de coisas, tinha um monte de dúvida e foi muito importante essa associação que ela fundou, porque ali as mães, uma podia fazer a troca de ideia, uma ajudar as outras e os indivíduos podiam ser tratados e elas sanavam as dúvidas dela. Foi muito importante, então, esse acontecimento. Em 1988, o psicólogo Ivar Lovaas publica um estudo sobre a análise do comportamento, demonstrando os benefícios da terapia comportamental intensiva. 19 crianças autistas entre 4 e 5 anos foram submetidas a 40 horas de atendimento e depois de 2 anos o QI delas havia aumentado 20 pontos em média. Durante os anos de 1980 e 1990, a terapia comportamental e os ambientes de aprendizagem altamente controlados emergem como os principais tratamentos para o autismo e condições relacionadas. Olha que interessante, né? As crianças aumentaram o QI. Eles fizeram uma terapia intensiva e 19 crianças autistas de 4 a 5 anos elas foram submetidas a 40 horas e depois de 2 anos eles viram uma melhora muito grande, 20 pontos em média. Em 10 anos elas tiveram uma melhora significativa. Muito interessante, por isso que a criança com autismo, quanto antes for detectado, mais fácil dar o laudo, mais fácil tratar, mais fácil ajudar essa criança a melhorar a vida dos seus familiares, da qualidade de vida. Essas crianças porque tem muitas pessoas que eu vi um relato de uma moça, ela estava com 19 anos de idade e a família nunca percebeu que ela que ela tinha um retardo mental, que ela estava ficando para trás, a família não percebia e ela nunca
foi para um lugar assim, onde tinha crianças como ela. Nunca ninguém percebeu, nunca recebeu um tratamento diferenciado. Ela sempre no meio de crianças normais e ela tendo aquela defasagem, aquela deficiência. Hoje ela fala, eu sofri muito, as crianças me discriminavam, praticavam bullying com ela e ela não tinha culpa. Eles ficavam fazendo muita brincadeira desagradáveis com ela. E ela falava assim, se eu tivesse sido diagnosticada, tratada, laudada, talvez hoje seria uma outra pessoa. Ela fala assim que aquilo causou muita revolta dentro dela, muita amargura, muito rancor. E ela ficou triste por muitos e muitos anos. Hoje ela com 19 anos, hoje ela entende que ela tem problema, ela assume e ela busca assim solução para um monte de coisa, só que ela vê também que ela ficou defasada, ela ficou para trás. Ela podia estar hoje assim trabalhando, ter uma outra mente, ter uma outra vida, uma vida melhor, uma vida mais fácil, mais facilitada, ter uma qualidade de estudo melhor, estar assim melhor e não está porque infelizmente ela não foi diagnosticada, ela não foi tratada e ela ficou para trás. E graças a Deus que isso não acontece com todos. Tem muitos que os pais conseguiram perceber neles criança ainda, buscar ajuda. Hoje essas crianças estão muito bem. Dificilmente as pessoas sabem que elas têm problema. Muitos falam igual um rapaz que eu vi um relato. Ele é um homem hoje, com 20 e poucos anos de idade. Ele fala que, graças a Deus, os pais dele perceberam quando ele era criança, sempre acompanharam, sempre levaram ao profissional, deram todo o cuidado necessário. E hoje ele fez faculdade, ele é formado e as pessoas falam para ele, eu não acredito que você é assim. E ele não gosta, ele fala assim que ele quer ser tratado como uma pessoa especial, que tem problemas. E as pessoas falam, nossa, você não vai casar? Ele fala, não, eu não posso casar, eu sou diferente. Eu não gosto de mesmice, de rotina, eu sou diferente, eu não sou igual. Aí as pessoas falam, não, você é igual sim, você trabalha, você dá aula, você se formou. Eles falam, pelo contrário, ele não gosta, ele sabe que ele é diferente, ele quer ser tratado diferente. Por quê? Porque ele desde criança, ele cresceu sabendo que ele era uma pessoa diferente, que ele era um ser diferente, que ele não era igual. E hoje ele não tem problema nenhum de falar disso. Hoje ele não tem dificuldade com a família dele, com ninguém. Para ele isso é o normal, porque desde criança que ele cresceu com isso. Então vamos lá. Em 1988, sucesso de bilheteria, o filme Rayman tornou-se um dos primeiros filmes comerciais a caracterizar um personagem com autismo. Embora o filme tenha sido fundamental para aumentar a conscientização e sensibilizar a opinião pública sobre o transtorno, ele também contribuiu para a interpretação incorreta de que todas as pessoas com TEA também possuem habilidade savante, disfunção cerebral rara em que a pessoa apresenta aptidões altamente desenvolvidas em certas áreas. Então esse filme aqui ele contribuiu muito, né, para muitas dúvidas que as pessoas têm do autismo, né? Esse filme foi fundamental. Quem puder assistir o filme vai estar se interagindo. Em 1944, novos critérios para o autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico com mais de 1.000 casos analisados por mais de 100 avaliadores clínicos. Os sistemas do DSM-4 e da CID-10, Classificação Estatística Internacional de Doenças, tornaram-se equivalentes para evitar confusão entre pesquisadores e clínicos. A síndrome de Asperger é adicionada ao DSM, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Então, essa síndrome de Asperger, ela é uma das síndromes mais fácil, mais leve, um grau mais leve de se tratar. As crianças têm menos dificuldade, elas são muito inteligentes,
elas conseguem trabalhar, elas conseguem aprender. Tudo que você ensinar, elas conseguem aprender. Não fica 100% normal, mas elas ficam assim, elas conseguem aprender, assimilar, mas dá para saber porque elas ficam muito repetitivas, dá para saber que é uma inteligência diferente, não é igual. Em 1988, a revista Lancet publicou um artigo do cientista Andrew Wakefield, no qual afirmavam que algumas vacinas poderiam causar autismo. Este estudo foi totalmente desacreditado por outro cientista e descartado. Em maio de 2014, o cientista perdeu seu registro médico. A revista também se retratou e retirou o estudo de seus arquivos pela falta de comprovação de resultados. Mais de 20 estudos seguintes mostraram que a associação da vacina ao autismo não tem fundamento. Esse Lancet aqui, ele publicou um artigo que ele falava que uma das causas da síndrome do autismo seria a vacina. Só que mais lá para frente descobriram que não tinha fundamento, que não era nada disso. Eles descartaram essa possibilidade, que a vacina não tinha influência nenhuma. Tanto é que em 2014 ele perdeu o registro médico. Ele não podia ser considerado médico e perdeu todos os seus direitos de atuar na área de medicina. E a revista também ela relatou o registro de estudo de seus arquivos pela falta de comprovação. Ela conseguiu provar que não tinha nenhum fundamento, nunca foi comprovado nada que era por causa da vacina. E isso foi prejudicial, por isso que ele perdeu a carteira médica dele, porque isso aí causou o quê? Muitas pessoas deixaram de tomar a vacina, muitas pessoas ficaram doentes por conta dessa afirmação negativa, que não tinha fundamento, tanto é que não procedeu, não deu em nada e ainda prejudicou muita gente, que não tinha nenhum fundamento essa hipótese da vacina. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral, para a importância de conhecer e tratar os transtornos que afetam 70 milhões de pessoas no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2018, dia 2 de abril passa a fazer parte do calendário brasileiro oficial como Dia de Conscientização do Autismo. Então, a ONU ela instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial do Autismo. Foi muito bom porque as pessoas agora começam a divulgar mais. A partir de 2018, faz 2 anos, então as pessoas agora têm mais consciência, as pessoas estão mais voltadas ao autismo, estão tendo mais consciência, estão se falando mais, estão se ensinando mais, está tendo mais, a mídia está comemorando esse dia, está falando. Então, isso gera um interesse das pessoas de estarem sabendo, principalmente quem tem um caso na família, de estar buscando mais, de estar se aprofundando. Porque todos falam, Asperger, o que é isso? Autismo, o que é isso? Eles já ouviram falar, mas quando a pessoa não tem caso na família, não se interessa, não procura saber, não tem informação. E hoje em dia, depois disso, depois de ter intitulado esse dia 2 de abril como Dia Mundial, as pessoas têm mais interesse, estão mais procurando mais saber, fazer cursos, estarem se atualizando. É muito interessante isso, porque muitas pessoas têm casos na família e são desconhecidos, são totalmente estranho para elas o assunto. Em 2012, é sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana, Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Este foi um marco legal relevante para garantir os direitos aos portadores de TA. A legislação determina o acesso de um diagnóstico precoce, tratamento, terapias, medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que propicia a igualdade de oportunidade. Então, essa lei Berenice Piana, Lei 12.000, institui a Política Nacional de Direitos da Pessoa com Transtorno. Isso foi mais um marco legal relevante.
isso foi bom que veio garantir os direitos, porque até então o portador de autismo ele tem vários direitos, só que não tinha nenhuma lei que amparava assim que era diretamente para eles. E essa legislação ela veio para isso. Ela veio para ter um diagnóstico precoce, um tratamento, para ter terapia e para a pessoa conseguir, quem não tem condições, medicamento, ser medicada pelo Sistema Único de Saúde. Então é muito interessante essa proteção social para as pessoas. E no trabalho também, muitos que eu já mencionei que eles trabalham, tem muitos portadores de autismo que trabalham, lá onde que eu dou aula mesmo, vira e mexe estão chamando esses portadores de autismo, essas crianças com deficiência, para estar trabalhando. No final do ano passado, comecinho do ano mesmo, 3 foram para o mercado de trabalho, e eles conseguem trabalhar, se dar bem, porque eles são inteligentes. Apesar de eles terem aquela deficiência, aquele retardo mental, eles são inteligentes, eles conseguem desenvolver as atividades, eles conseguem se dar bem, essas oportunidades de trabalho que eles têm, eles conseguem se desenvolver e conseguem se dar bem, se saem bem. Em 2013, o DSM-5 passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, transtorno do espectro autista (TA). Os indivíduos são agora diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis de gravidade. A síndrome de Asperger não é mais considerada uma condição separada. O diagnóstico do autismo passa a ser definido por critérios: a deficiências sociais e de comunicação e presença de comportamento repetitivo e estereotipados. Então, o DSM-5 passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico. Eles conseguem diagnosticar tudo nesse DSM-5, que é classificado como TIA. Os indivíduos são diagnosticados em um único espectro, em diferentes níveis de gravidade. Ela não é mais considerada uma condição separada do diagnóstico do autismo. Ela passa a ser definida em 2 critérios: a deficiência social e a comunicação, e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. E em 2014, o maior estudo já realizado sobre as causas do autismo revelou que os fatos ambientais são tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento do transtorno. Isto contrariou estimativas anteriores, que atribuíam à genética de 80% a 90% do risco de desenvolvimento do TA. Foram acompanhadas mais de 2 milhões de pessoas na Suécia entre 1982 e 2006, com a avaliação de fatores como complicações no parto, infecções sofridas pela mãe e o uso de drogas antes ou durante a gravidez. Então, o maior estudo que fizeram até hoje, realizado das causas do autismo, ele fala que o ambiente, os fatores ambientais são tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento do transtorno. Ele fala que poluição influencia, a genética, se já houve casos na família, provavelmente também foi por isso, sendo que contrariou as estimativas anteriores, porque anteriores eles atribuíam a genética uma porcentagem de 80% a 90% do risco de desenvolvimento, que foram acompanhados de mais de 2.000 pessoas na Suécia em 82 a 2006, com a avaliação dos fatores de complicação. Eles mencionam que aqui a avaliação dos fatores de complicação pode ser no parto, infecções sofridas pela mãe, uso de drogas antes ou durante a gravidez. Por isso que é muito importante, quando a pessoa tem vontade de engravidar, se ela usa drogas, se ela teve alguma infecção, é bom não engravidar, é bom esperar mais um pouquinho, porque tudo isso pode contribuir para uma criança ter o autismo. Se ela mora num lugar assim de muita poluição, se já houve casos na família, ela tem que estar preparada, que pode ser que a criança nasça e tenha problema, e também, se a mãe pede aquele laudo lá do nascimento,
Se houve complicações no parto, também ela tem que ficar atenta, que pode ser que essa criança venha a ter autismo quando nascer. Então é muito interessante. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.145/15, cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção aos portadores de TEA, ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto é um símbolo importante na defesa da igualdade dos direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da acessibilidade e do atendimento prioritário. Essa lei brasileira da pessoa com deficiência, ela é muito interessante, porque ela cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção dos portadores de TEA. Todos que têm transtorno, ela protege e define como aquela pessoa que tem impedimento ao longo prazo da natureza física ou mental. Ela defende a criança que tem essas dificuldades, é muito interessante. Esse estatuto é um símbolo importante na defesa da igualdade. Então, ele ajuda a criança a ter igualdade e combater a discriminação e regulamenta a criança ter acessibilidade e ter diferenciamento nos atendimentos prioritários. É muito interessante, é uma lei que veio para ajudar mesmo, para colaborar mesmo. Bom, então, vamos lá. Vamos às perguntas e respostas. Vamos estar respondendo para tirar as dúvidas, todas as dúvidas. Vamos às perguntas. O que é autismo? Autismo é desordem no desenvolvimento neurológico. É um distúrbio neurológico que atualmente se encaixa no transtorno do espectro autista, o TEA. As pessoas com autismo possuem dificuldades na reciprocidade socioemocional, em comportamento comunicativo não verbais e na interação social. Nas conversas, têm dificuldade de manter o contato visual. Pode ocorrer comportamento repetitivo, gostam de rotinas, alguns sinais são visíveis numa criança de 2 anos. O autismo, ele é visível na criança, a criança tem comportamento diferente. A criança já nasce com um comportamento diferente. Elas são mais agitadas, elas costumam não dormir, ela dorme poucas horas de sono, passa a maior parte da noite acordada, de dia quando dorme pouquinho. Elas são umas crianças assim, que são diferenciadas, a mãe logo percebe. Na hora de mamar, ela não olha para a mãe, ela não retribui afeto, ela não sorri. Ela é uma criança assim que olha mais para as coisas materiais, menos para as pessoas. É bem diferente. Porque atualmente o autismo é chamado de TEA. A partir da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, versão atual foi englobada no chamado transtorno do espectro autista, o TEA, que tornou-se diagnóstico único que inclui alguns transtornos do desenvolvimento infantil, que envolvem prejuízos sociais, ou seja, TEA. Atualmente inclui o autismo e outros distúrbios como a síndrome de Asperger, o transtorno desinterativo da infância e o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. Qual é a causa do autismo? Não são totalmente conhecidas, e as pesquisas científicas se concentram em estudos da predisposição genética. No entanto, não há evidências que as causas sejam hereditárias. Explicariam apenas metade do risco de desenvolver o TEA. Fatores hereditários explicariam fatores ambientais que impactaram o feto, como estresse, infecções durante a gravidez, exposição a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez e desses desequilíbrios metabólicos teriam o mesmo peso na possibilidade do aparecimento de distúrbios.
fatores ambientais como poluição. Então, o autismo ele pode ter várias causas. Tanto ele pode ter quando alguém na família já teve, como pode ser assim algo que aconteceu durante a gravidez, o parto, pode ser também uma infecção que a mãe teve durante a gravidez, mas são totalmente desconhecidas, não se sabe. Não há pesquisa científica que possa concentrar no estudo numa predisposição genética. Não há, não consegue se saber. Quais são os sintomas do autismo? Os sintomas do autismo baseiam-se na ocorrência de um desenvolvimento diferente, que seria esperado na faixa etária. Seria assim, a criança mostra um atraso, né? Um atraso na faixa etária, ela não acompanha as outras crianças. Varia a intensidade de se manifestar em cada pessoa. Alguns sintomas, como demora para começar a falar, um dos sintomas é esse, né? Você pode detectar se a criança tem autismo, ela demora na fala, mas nem sempre porque a criança demorou na fala é que ela tem autista, não é isso. Mas é um dos sintomas. Evitar olhar nos olhos. Quando a mãe está falando com a criança, ela não olha nos olhos, ela fica olhando para os lados, ela olha para o outro lado, ela tem dificuldade de olhar nos olhos da mãe dela. E ela não atende ao chamado pelo nome. A mãe chama a criança, ela não atende. Parece que ela nem está ali, parece que nem é ela. Ela faz aquele comportamento estranho. Ela não aponta, ela não brinca com as outras crianças, ela tem essa dificuldade de apontar, de brincar com as outras crianças, de ter aquela interação. Ela tem uma dificuldade, uma certa dificuldade. Ela não entende a linguagem figurada. Ela tem dificuldade para entender uma linguagem figurada. Assim, se você contar uma história, dependendo da história, ela também não entende. E ela não brinca com os brinquedos de maneira comum. Por exemplo, uma criança pega um carrinho, né, vai lá, brinca com o carrinho assim, para lá e para cá. E a criança que tem autismo, não, ela pega o carrinho, ela fica olhando o carrinho, ela fica empilhando o carrinho, ela não brinca assim como se o carrinho fosse para lá e para cá, né? Ela vai ficar ali com aquele carrinho parado, brinca com a rodinha do carrinho. Ela tem uma brincadeira diferenciada, ela não é como as outras crianças. Ela, por exemplo, ela pega o carrinho, em vez dela brincar assim, ela fica só girando a rodinha do carrinho, né? Ela demonstra maior interesse por objeto do que por pessoas. Se tiver um objeto ou uma pessoa, ela prefere brincar com aquele objeto. Ela prefere se ausentar da pessoa ao objeto. Ela escolhe o objeto a uma pessoa. Ela realiza movimentos repetitivos. Muitas vezes ela faz uma brincadeira assim, de ficar para frente e para trás, ou então com a mão assim, pegar a mão, fazer assim, ou ficar fazendo assim com a mão. Ela tem uns movimentos repetitivos. Por exemplo, nós temos um aluno lá que ele fica o tempo todo fazendo assim, ó. Ele fica mexendo os braços assim para frente e para trás. Esse é um dos sinais da criança com autismo. Aí a gente fala assim para ele, para! Aí ele para e ele começa com a mão. Aí ele começa com a mão, fazendo assim com a mão. Fica repetindo aquele movimento. Desse jeito. E às vezes também a criança, de repente, do nada, começa a chorar. Ela tem uns choros inapropriados. Sensibilidade a som. Ela, quando escuta som, começa a chorar, tapa o ouvido. De repente ela está numa festa, tá aquela música alta, ela não quer, ela pega e quer se esconder, quer ir para um quarto onde não tem ninguém, quer se isolar. Aí você vai conversar com ela, ela fala muito barulho, ela não gosta de barulho. Esse é um dos sinais também, um dos sintomas que a criança não gosta de som muito alto. E tem muitas crianças também que não gostam do toque. Elas não gostam que toca um no outro. Ela não gosta. Você vai tocar, ela já você vai chegando perto, assim, ela percebe que você vai tocar, ela já se retrai. Ela não gosta de toque.
Ela não gosta de ser tocada. O que é síndrome de Asperger? É um transtorno do desenvolvimento que afeta a capacidade de se socializar, de se comunicar com eficiência. A síndrome de Asperger é um estado de espectro autista geralmente com maior adaptação funcional. É um transtorno que se enquadra no TA. Segundo o DSM-5, isto ocorre porque o transtorno de Asperger compartilha sintoma e critérios de diagnóstico com o autismo leve, também conhecido como autismo de alta funcionalidade. Desta forma, as pessoas com Asperger fazem parte de um espectro autista e o seu tratamento segue a linha de outro distúrbio do TA, sempre com adaptações para a particularidade de cada caso. É um grau mais leve assim, de Asperger. O portador dessa síndrome, o autista, ele é um grau leve, então ele é um indivíduo inteligente, uma criança inteligente, que tem muita facilidade e às vezes até se confunde com uma criança que não tem nenhuma deficiência, mas é porque é um grau mais leve. Existem diferentes graus de autismo? Sim, existem diferentes graus de autismo. O DSM-5 rotula os distúrbios que fazem parte do TA como um espectro justamente por eles se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Uma pessoa diagnosticada como de alta funcionalidade apresenta prejuízos leves, que não vão impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. Um paciente de média funcionalidade tem um menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar funções cotidianas, como tomar banho, preparar sua refeição, já que alguém com baixa funcionalidade vai manifestar dificuldades graves e costuma precisar de um apoio especializado ao longo da vida. Então, esse diferente grau de autismo, tem umas crianças que são mais leves, outras mais fortes. Tem criança que ela não dá muito trabalho, ela consegue fazer muita coisa sozinha, se alimentar, escovar o dente, trocar de roupa, mas tem outras que não. Tem umas que têm dificuldade para ir no banheiro, você tem que ajudar. Para tomar banho, você tem que dar banho. Tem umas que você tem que ajudar a pôr roupa, ela não consegue pôr roupa sozinha. Então varia de grau para grau. Não podemos generalizar, falar que é tudo igual, não é. Cada criança tem sua deficiência em cada área, nem todos têm a mesma deficiência nas áreas iguais, nem sempre. Como é confirmado o diagnóstico de autismo? O diagnóstico de autismo é clínico, ou seja, não existe um exame laboratorial ou de imagem que possa comprovar a presença do transtorno. Ele deve ser realizado por um profissional de saúde especializado, como um neurologista ou um psiquiatra infantil. O diagnóstico do TA deve seguir critérios definidos internacionalmente, como com a avaliação completa da criança, entrevista com os pais e cuidadores e uso de escala validadas. Essa síndrome, ele não tem cara nem forma física, nem sinais na pele ou no rosto da criança. Ele não aparece em exame de imagem nem exame de sangue. O diagnóstico ele é feito somente por uma equipe, que seria o neuro e o psiquiatra infantil. Se há uma dúvida, se a pessoa quer um diagnóstico, quer saber se a criança tem problema ou não de autismo, é somente uma equipe multidisciplinar para saber. Não tem como, não existe um exame de laboratório, não existe um exame de imagem. Somente o acompanhamento, aquele que vai fazer com a ajuda dos pais, dos professores, que eu já mencionei, olhar fotos. O profissional vai ter que ter todo um segmento assim para conseguir detectar se a criança é autista ou não e dar o tratamento adequado. Não tem como fazer um exame, é só uma equipe multidisciplinar para confirmar o diagnóstico do autismo. Com qual idade o diagnóstico pode ser feito?
A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que toda criança seja avaliada para TEA entre 18 e 24 meses de idade, mesmo que não tenha sinais clínicos claros e evidentes deste diagnóstico ou de outros atrasos do desenvolvimento, nos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A avaliação pela escala MCHAT é obrigatória para crianças nessa faixa etária em consultas pediátricas de acompanhamento, segundo a Lei 3.438/17. Então, esse diagnóstico ele é mais indicado na faixa etária dos 18 aos 24 meses de idade, quando a criança ainda é um bebê. Mesmo que ela não tenha sinais clínicos, claro e evidente do diagnóstico do atraso de desenvolvimento, é bom fazer o tratamento, porque só consegue saber o diagnóstico através de consultas médicas. O pai ou a mãe, se tiver alguma dúvida, tem que procurar o profissional para estar acompanhando, para estar vendo se realmente essa criança tem problema ou não. Porque se já há alguma dúvida, tem que saber, né? Próxima pergunta. Como saber se seu filho tem autismo e o que fazer? O melhor é marcar uma consulta com um especialista no setor privado. Há diversos profissionais disponíveis e o mais indicado é buscar um neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. No SUS, o responsável pode procurar o posto de saúde UBS mais próximo para ser encaminhado para um setor de especialidade ou seguir diretamente para um centro de atenção psicossocial, CAPS, da sua região. Então, aqui, se a pessoa tem uma dúvida se o filho tem autismo, o que ele vai ter que fazer, o que ele vai precisar fazer, é melhor então marcar uma consulta com um especialista para saber. E tem no setor privado e tem no SUS também. Se a pessoa quer saber se a criança tem algum problema, procure um postinho de saúde. Se a pessoa não tem condições de ir no setor privado, tem que pagar, que ela procure no sistema público, no SUS, esses postos de saúde, que eles vão encaminhar essa criança para um profissional especializado ou um centro psicossocial, CAPS. Eles vão dar um encaminhamento para aquela criança para que possa ser tratada. Próxima pergunta. Existe algum exame para que confirme o autismo? Não há exame para diagnosticar o TA. O diagnóstico é clínico e deve ser realizado por um profissional de saúde especializado, como um neurologista ou um psiquiatra infantil. Então, não existe nenhum exame, como eu já disse. Não existe um exame de imagem, um exame de sangue, é somente uma equipe multidisciplinar para estar diagnosticando se a criança tem o autismo ou não. Próxima pergunta. O autismo tem cura? Não tem. Se o autista tiver outras doenças, aí sim, pode medicar essa criança. Se essa criança tem outras doenças, agressividade, ela pode ser medicada com remédios para depressão, ansiedade. O TIA é uma condição permanente que acompanha pessoas por toda a etapa da vida, mas há tratamento com diferentes abordagens terapêuticas que ajudam a amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Quer dizer, dá para tratar sim, mas não assim dizer que tem um remédio. Autista tem esse remédio, não. Eles podem ajudar a pessoa a melhorar a qualidade de vida, conversar, tá falando como se comportar com essa criança, o que fazer, o que não fazer, respeitar as limitações, porque essas crianças elas são diferentes, elas têm as limitações dela. O que para a gente é normal, para ela não é. Para ela é muito difícil e nós temos que compreender. E através desse tratamento, dessa compreensão, a vida fica mais fácil, tanto dos pais como da criança. Próxima pergunta. Existe um tratamento para o autismo? Sim, existe. O tratamento de autismo é multidisciplinar e pode desenvolver, por exemplo, pediatra,
neurologista, psiquiatra, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico, fonoaudiólogo e entre outros. É importante ressaltar que existe vários graus de autismo e que as pessoas são naturalmente diferentes entre si e por isso o tratamento difere de pessoa para pessoa, mas uma coisa é unanimidade. Entre os especialistas, o acompanhamento especializado desde o início da infância pode amenizar significativamente os sintomas e reduzir em até 2/3 os custos dos cuidados ao longo da vida. Então, o tratamento multidisciplinar, englobando médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e pedagogos, de forma a incentivar o paciente a realizar sozinho as tarefas cotidianas. Quer dizer, essa equipe de multidisciplinar de profissionais, eles ajudam muito. Por quê? Porque eles vão estar cuidando da criança, vendo as dificuldades, vendo o que elas têm mais dificuldade e auxiliando, ajudando o pai, facilitando a vida deles, falando o que é melhor fazer no caso da criança, não abandonar e estar sempre cuidando da criança, sempre auxiliando, sempre vendo as dificuldades, no que ela tem mais dificuldade, está ajudando, tendo mais paciência, compreendendo que aquilo ali, o que para a gente é muito simples, para eles não é muito difícil, eles têm muita dificuldade. E muitas vezes, porque o pai e a mãe não compreendem, não sabem, essas crianças sofrem muito, têm uma vida muito difícil. Próxima pergunta. Diagnóstico de autista, o que fazer? A primeira coisa a fazer é definir um plano de tratamento personalizado de acordo com as necessidades do seu filho. O tratamento é multidisciplinar e pode envolver, por exemplo, pediatra, neurologista, psiquiatra, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico, fonoaudiólogo e entre outros. A conduta indicada vai depender da intensidade do distúrbio e da idade. O paciente deve ser decidido junto aos pais para saber mais do que fazer logo após a confirmação do diagnóstico do TA. Então, a primeira coisa que tem que fazer é definir um plano personalizado de acordo com a necessidade do filho. Cada caso é um caso, cada criança é diferente da outra do tratamento. Próxima pergunta. Por que o tratamento precoce é importante? O diagnóstico precoce permite antecipar o tratamento adequado para o tipo de transtorno e o nível de funcionalidade da pessoa com TA. Quanto antes o tratamento se iniciar, melhor será o desenvolvimento e a qualidade de vida do autista. Outro ponto positivo relevante é que o acompanhamento especializado desde cedo pode reduzir em até 2/3 do custo dos cuidados ao longo da vida. O diagnóstico precoce é muito importante, por quê? Porque a criança, quanto antes for detectado, melhor ela vai ter um tratamento melhor e ela vai ser diagnosticada e eles vão saber como tratar aquela criança, como desenvolver e a qualidade de vida da criança vai ser melhor, vai ser muito bom, vai ser positivo. Outra pergunta, a família também deveria fazer terapia? Ao receber a criança com autismo, geralmente a família toda passa por grandes mudanças. Essas mudanças podem trazer dificuldades que poderiam ser auxiliadas com a terapia. Essa terapia poderia ser psicólogos individualmente ou mesmo em grupo de pais. É importante a família fazer terapia, porque é tudo diferente, é algo diferente. Eles estão preparados para receber uma criança normal. De repente, eles recebem uma criança com um laudo de autismo. Então, muitas crianças, o que elas fazem? Elas enlutam, elas falam que estão de luto, que morreu todos os sonhos que ela tinha para aquela criança, de se formar, de estudar, de ser um médico, ser um dentista. Então, a criança, eles acham que a criança morreu, elas vivem aquele luto em vida da criança. Eles acham que tudo aquilo que eles tinham imaginado para aquela criança cai por terra. Então, é muito interessante a família fazer terapia, sim. Existe remédio para o autismo? Não existe remédio para o autismo em si, mas os pacientes com TA podem fazer o uso de medicamento para tratar condições associadas como insônia, hiperatividade, agressividade,
falta de atenção, ansiedade, depressão e comportamentos repetitivos. Então, o tratamento do autismo em si não tem, mas a criança pode tratar outros problemas que possam ter gerado por conta do autismo. Por exemplo, a insônia, a hiperatividade, a agressividade, falta de atenção, ansiedade, depressão e comportamento repetitivo. Tem como tratar esses sintomas que veio por conta do autismo. Outra pergunta. A pessoa com autismo conseguirá trabalhar quando adulta? Depende do grau. O grau leve, elas são muito inteligentes. É possível sim que uma pessoa autista trabalhe e tenha uma vida mais independente quando adulto. Muitos fatores vão influenciar as habilidades sociais e a autonomia da pessoa com TIA. Em especial, a gravidade do distúrbio e o tratamento precoce. Vale destacar também que a Política Nacional de Proteção ao dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista determina o direito dos autistas ao trabalho e entre outras coisas. Outra pergunta. O autismo é uma doença rara? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a prevalência do autismo vem aumentando com o passar dos anos, principalmente pelo aumento de diagnóstico adequado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o TA aumentou de 1 para cada 150 pessoas. Criança de 8 anos em 2000 para 1 para cada 68 crianças em 2010, chegando à prevalência de 1 para cada 58 em 2014, mais que duplicou os casos durante esse período. Então, o autismo, ele vem aumentando, a cada ano ele vem aumentando. Por quê? Porque não sabe ainda, não sabe detectar a causa. E cada vez está aumentando mais, não tem como prevenir. É uma causa assim que não consegue detectar por quê. Outra pergunta. Os homens e mulheres possuem a mesma chance de desenvolver o autismo? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TA manifesta em indivíduos de diversas etnias ou raças, ou em todos os grupos socioeconômicos, mas a sua prevalência é de 4 vezes maior em meninos. Geralmente os meninos têm mais do que as meninas, inclusive por isso que a cor associada ao autismo é azul, porque o sexo masculino tem mais tendência ao autismo do que o sexo feminino. Então a cor do autismo é o azul. Quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? A Lei Berenice Piana, 12.764/12, estipula que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo aos autistas as mesmas proteções do Estatuto de Pessoas com Deficiência. Quer dizer, eles têm direito. Eles criaram essa Lei Berenice Piana, do ano de 2012, que estipula que a pessoa tem direito e que ela é amparada e ela tem todos os direitos legais. São garantidos para os autistas todos os direitos legais e proteção para a pessoa com deficiência.